Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Você que trouxe Bíblia, abra comigo em 1ª carta de Pedro, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao 3. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Amém? Preste atenção lá, olha o que a palavra de Deus nos fala. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero, como eles, testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Amém? Queridos, nós somos uma igreja de presbíteros. Falam amém aí. Nós somos uma igreja de presbíteros, queridos. Olha o que o verso 1 nos fala ali, queridos. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero, como eles, testemunhos do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Queridos, nós somos uma igreja de presbíteros. Olha o que a palavra presbítero significa, queridos. No grego, ancião de idade, líder de 2 povos, avançado na vida, ancião, sênior, membro do grande concílio ou sinédrio, porque nos tempos antigos, líderes do povo, juízes, etc., eram selecionados dentre os anciãos. Queridos, nós somos chamados para crescer. Posso ouvir um amém? Nós somos chamados para crescer e desenvolver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, se tornar, entre aspas, um ancião. Para a nossa realidade aqui, quando nós falamos presbíteros, nós estamos se referindo a líderes de grupo familiar, ou apacentadores dos grupos familiares. Pessoas que desenvolveram o seu chamado, estão pastoreando ou ajudando no pastoreio e cuidado de pessoas. E eu e você, nós somos chamados para amadurecer e começar a cuidar de pessoas. Queridos, amadurecimento na casa de Deus, amadurecimento caminhando com Deus, não tem a ver com cronologia. Falam amém? Não tem a ver com tempo cronológico, não tem a ver com cronologia. Não importa se estamos há 20 anos na igreja. Sabe por quê? Porque existem pessoas que estão há 20, 30 anos na igreja e ainda são bebês na fé. Ainda estão tomando leite, ainda estão reclamando da cor da parede, ainda estão reclamando de coisas inúteis, ainda estão dando trabalho em vez de trabalhar. Não é cronológico, queridos, porque nós podemos passar muito tempo trancado dentro dessas 4 paredes e sermos bebês espirituais. O tempo de igreja não aponta para a maturidade. O que aponta para a maturidade é assumir compromisso, trazer responsabilidades para si. Quem tem a visão tem o chamado. Que bom que vocês decoraram. Ah, pastor, o estacionamento está uma bagunça. Você viu que está uma bagunça? Quem tem a visão tem o chamado. Uma vez estava um calor, pior do que esse, queridos, pior do que esse. Chegou um para mim e falou: que calor, né, pastor? Precisava de uns ventiladores, né? Quem tem a visão tem o... Na outra semana o ventilador estava ali. Consegue me entender? Sim ou não? E o apóstolo Pedro ainda fala: coparticipantes da glória que há de ser revelada. Queridos, existe uma glória a ser revelada. Eu e você trabalhamos para isso.
Queridos, nós não trabalhamos por coisas, nós trabalhamos por essa glória que há de ser revelada. Um dia, queridos, a última trombeta vai tocar, os céus vão se abrir, Jesus vai vir, queridos, nós vamos encontrar Ele nos ares, vai ser como um piscar de olhos, o nosso corpo mortal vai ser revestido de imortalidade, e nós vamos reinar com Cristo, nos novos céus e na nova terra. Aleluia. Nós trabalhamos por isso, por uma glória que ainda vai ser revelada. É por isso. E o apóstolo Pedro, queridos, ele faz um pedido. Olha o que ele pede: aos presbíteros que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. O pedido do apóstolo Pedro é que os presbíteros pastoreiem o rebanho de Deus, pastoreiem as pessoas, que pastoreiem o trabalho de Deus que há entre vocês, o rebanho de Deus que há entre vocês. O processo natural, queridos, de cada crente é se tornar um presbítero. Ah, pastor, eu pensei que cuidar de gente era só para o pastor. Já tenho falado para vocês, eu não vou fazer tudo, e se começar a falar para mim fazer tudo, eu paro de fazer tudo. Aleluia. Porque, queridos, o processo natural de cada crente, queridos, é se tornar um presbítero, é amadurecer na sua fé, começar a pastorear o rebanho de Deus. Essa função não é somente de uma pessoa, queridos, não é um cargo ou uma posição, mas é um serviço, onde somos convocados a pastorear o rebanho de Deus. Queridos, esse chamado é sobre todos. Pastor, então você está falando que todas as pessoas vão cuidar de pessoas? Sim, em algum nível sim. Sabe por quê? Quanto tempo nós passamos se preocupando com as nossas coisas, com o nosso bem-estar, com as nossas finanças, com o nosso trabalho, com a nossa família? Tem algo de errado nisso? Não! O problema é passar a vida inteira só pensando nisso. O chamado ao pastoreio e cuidar de outras pessoas é você tirar o seu coração das suas coisas e começar a colocar os seus olhos em outras pessoas. Fala um amém aí para mim achar que você está acreditando. Porque senão nós passamos a vida inteira, queridos, nos preocupando somente com o nosso bem-estar, formando bons filhos, criando bons filhos, dando uma boa educação, só que vivendo sempre para nós mesmos. Somos convocados a pastorear o rebanho de Deus. Olha o que versículo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3. Que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Aqui, queridos, estão as diretrizes, queridos, a maneira que nós devemos pastorear. Deus sempre, queridos, vai olhar a motivação do nosso coração. Repete assim comigo para você não dormir: motivação. Queridos, Deus, Ele sempre está olhando a motivação do nosso coração, porque eu e você podemos fazer o certo com a motivação errada, que vai ser errado. A base da religiosidade, queridos, é a motivação. Às vezes o cara, quando entra naquela porta, sabe quando muda, parece que desce um negócio assim? O cara xinga palavrão na segunda, briga com todo mundo, tribulado, chega dentro da igreja, paz do Senhor. Parece que baixa um negócio no cara, queridos, e o cara muda. Sim ou não? Você já viu disso? É a base, queridos, da religiosidade. São as intenções. Deus não está interessado com o que fazemos, Ele está interessado por que fazemos. E o porquê fazemos fala muito do nosso coração. Sim ou não? Olha o que Jeremias, capítulo 17, versículo 10, nos fala.
Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Queridos, Deus sonda o nosso coração, o mais profundo do nosso ser, o mais profundo das nossas motivações. Muitas vezes fazemos coisas por medo, fobia social. Estava falando aqui na escola, na Academia do Reino, queridos. Quando nós falamos de justificação, nós precisamos entender a depravação total, que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Daí você pode olhar para mim e falar assim: pastor, eu não pequei tanto quanto os outros lá. Queridos, não é isso. Quer ver? Você não fez muitas coisas, principalmente na tua adolescência, por causa ou de um freio moral que alguém te ensinou, ou por fobia social. Eu não vou fazer isso, porque senão o que os outros vão pensar de mim? Vai dizer que você nunca teve vontade de fazer um monte de coisa e não fez, pensando no que os outros iam falar. Sim ou não? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, queridos. Todos nós. Se não pecamos em ação, pecamos em intenção. E aqui estão as diretrizes, queridos. O apóstolo fala: não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Queridos, nós não somos obrigados a nada. Falam amém. Queridos, Deus não nos obriga a nada. Nós não somos obrigados a nada. Porque tudo que nós fizermos por obrigação vai ser obra morta. Nós vamos ter uma matéria na Academia do Reino que nós vamos trabalhar sobre obras mortas. Tudo que nós fazemos fora da conexão com Deus, tudo que nós fazemos por obrigação, tudo que nós fazemos por religiosidade, todas as nossas ações boas que retornam para nós, queridos, são obras mortas. Obras mortas, que não estão conectadas com Deus. Se eu pastoreio e cuido de grupo familiar por obrigação, é uma obra morta. Porque o texto nos fala: não faça isso por obrigação. Talvez no começo sim, queridos. No começo nós precisamos fazer força para fazer algumas coisas. No começo nós fazemos sim por obrigação. Enquanto somos bebês na fé, somos obrigados a fazer algumas coisas. Nós precisamos nos disciplinar, mas nós não podemos passar muito tempo por obrigação. Nós precisamos entrar na espontaneidade. Eu faço isso porque é espontâneo, porque é isso que eu sou. Consegue me entender? De forma espontânea, nós cuidamos de pessoas. De forma espontânea, nós começamos a pastorear pessoas de boa vontade. Queridos, é impossível, queridos, nós termos um encontro com Jesus e não pastorearmos pessoas. Quando, em 2003, queridos, quando eu tive um encontro pessoal com o Espírito Santo, fui batizado no Espírito Santo, queridos, minha vida virou de ponta cabeça. Queridos, comecei a trabalhar, estava já trabalhando em uma metalúrgica, trabalhava em uma metalúrgica, queridos, não era líder dentro da igreja, queridos, não era, mas na metalúrgica, queridos, no horário de almoço, nós tínhamos 35 minutos de almoço, queridos, era diminuído o período de almoço, para a gente trabalhar um pouco mais e não trabalhar no sábado. Em 35 minutos eu almoçava e fazia célula, dentro da metalúrgica, recém-convertido, falava um monte de abobrinha, um bando de heresia, mas estava lá, queridos, falando de Jesus para aquele povo. Eu olho para trás e falo: meu Deus, como que eu falava isso? Uma vez eu sentei o rei em um cara e ele me constrangeu. Ele estava lutando com cachaça, recém-convertido geralmente se torna judeu, né? A gente pula de gentil para judeu rapidinho, se torna religioso, quer enfiar Jesus na goela das pessoas. Estava conversando com ele, falou: eu fui bêbado para a igreja. Eu falei: mas tá louco, você não tem vergonha? Ele falou: como que eu vou me envergonhar de uma fraqueza minha diante do meu pai? Nossa, me deu nos dois joelhos, queridos. Eu falei: eu tenho que prender um pouco mais. Mas eu vi, queridos, a ação de Deus. Comecei a pastorear dentro da empresa. Queridos, não tem como, queridos, a nossa vida vira de ponta cabeça. A gratidão que está dentro de nós, há um fluir. Pastor, não tem isso dentro de mim. Queridos, no final do culto nós vamos orar para o Espírito Santo te encher, para começar a te perturbar, para você sair do lugar. É impossível, queridos.
Saía, queridos, ali tinha uma praça na frente da casa da minha mãe, eles falavam assim, é aquela praça do Rideu, que era, Rideu é meu segundo nome, me conheciam por Rideu, era uma praça onde a maloqueirada ficava, maloqueiro mesmo, queridos, ponto de droga do lado, um mano de louco, eu ia no meio dos loucos, queridos, ficar falando de Jesus. Uma vez eu saindo da igreja, queridos, parei na frente de um amigo meu, ele estava sentado, ele tinha uma Paraty quadrada, ele estava sentado enrolando um baseado, e ele olhou, eu falei, cara, tá nessa vida ainda? Ele falou, não, isso aqui é natural. Eu sentei na Paraty dele, eu falei, então vou fumar junto com você. É natural, você está tentando me convencer que é bom, eu vou fumar junto com você. Ele, não, louco. Daí ele começou a filosofar, bicho, estava chapado, né? Ele, não, louco, não, deixa eu te explicar uma coisa. Existe uma conspiração cósmica e um equilíbrio cósmico. Se você que chama a nossa atenção vir para cá, vai desequilibrar o cosmo, querido, ele não falou querido, ele falou vai desequilibrar o cosmos, e daí quem vai brigar com nós? E ficava com eles ali, queridos, eles fumando maconha, ia na casa do outro lá, uma vez saindo de casa, falaram, chegaram para mim, tá meio louco, eu estou falando nome, vai para a internet, mas enfim, eu corto esse pedaço, e o cara era um serpelo de um homem, eles falaram, vamos lá, eu falei, vamos. Sentei, ele olhou, a primeira coisa que ele olhou para mim, ele falou, quem é a rocha? Eu falei, com quem que eu estou falando? Daí já vi, queridos, o homem desse tamanho endemoniado e o resto tudo bêbado do meu lado, expulsando demônio, recém-convertido, queridos, não tem como. Pastoreiem o rebanho de Deus. Queridos, e o rebanho de Deus não é dentro aqui da igreja local. O rebanho de Deus é os vida louca, queridos. Quantas vezes de sentar no meio fio, queridos, com drogado, com bêbado. E, queridos, eu amo abraço. E eles vinham me abraçar, me beijar, ranhento. Se a gente for para a evangelização de rua, queridos, a Kellen já foi, já viu. Queridos, eu vou para a evangelização de rua, vem um assim, ó. E ele vem atravessando todo mundo assim, ó. Daí eu falo, pronto. Daí vem, me abraça, me beija. Pregando, queridos, quantas vezes eu pregando, queridos, é que aqui não tem. Mas pregando, queridos, pregando, entrava morador de rua. O que eles vinham fazer? Queridos, eles queriam subir no púlpito, me beijar, me abraçar. Queridos, nós precisamos entender, queridos, nós somos chamados a pastorear pessoas, nem todos vão cumprir função pastoral dentro da igreja, mas aonde estamos, se somos crentes, nós pastoreamos, sim ou não? Estamos aonde estamos, queridos, falando de Jesus, e nós não fazemos isso por obrigação. Não faça para cumprir uma agenda, queridos, faça porque você entendeu o porquê você está fazendo, faça porque você foi comissionado por Deus, faça porque um dia alguém fez por você. Queridos, alguém cuidou de você, alguém compartilhou o evangelho com você, alguém falou de Jesus para você. Amém? Alguém orou por você. Olha o que João capítulo 12, versículo 27, palavras do Senhor Jesus. Agora minha alma está angustiada, e o que eu direi? Pai, salva-me dessa hora. Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Queridos, Jesus sabia porque ele veio. Jesus andava por propósito, eu e você andamos por propósito. Crianças, queridos, preste muita atenção aqui. Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. O que é para fazer, vamos fazer. Queridos, você me entende que precisamos pastorear, sim ou não? Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisam. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acorda toda segunda-feira assim, animadão para ir trabalhar? Nossa, que massa, segunda-feira vou trabalhar. Você acorda assim? Quem acorda, levanta a mão aí. Animadão assim, nossa, segunda-feira, que massa. São poucos, né? Eu não cheguei nesse nível ainda.
Queridos, mas você levanta para trabalhar, sim ou não? Por quê? Porque você precisa fazer. Queridos, quando nós olhamos para essas coisas, nós precisamos falar, é necessário fazer, precisa se fazer. Jesus, queridos, estava falando que ele ia subir em uma cruz, e ele estava falando o quê? O que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, pois precisamente para esse propósito, para morrer em uma cruz que eu vim. E às vezes o Espírito Santo fala assim, compartilha o evangelho com o caixa do mercado. O que você fala? Eu não. Jesus morreu numa cruz. E a gente fica se encolhendo para compartilhar o evangelho, cuidar de pessoas, fica se escondendo de um chamado. Sim ou não? Olha o que João, capítulo 21, do verso 18 ao 19 nos fala. Em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava para onde você queria. Mas quando você for velho, estenderá a mão, e outro cingirá e o levar para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Queridos, aqui após a ressurreição, Jesus está falando para Pedro, queridos, da maneira que ele ia morrer. E ele fala para Pedro, quando você era menino, quando você era criança, você fazia o que você queria, mas quando você ficar mais velho, ancião, presbítero, você não vai mais fazer o que você quer. Outro vai te pegar pela mão, vão te levar, você vai ser cingido e vão te crucificar de ponta cabeça. Jesus está falando assim para Pedro, enquanto você é criança, você faz o que você quer. Uma hora você vai ter que amadurecer, e você não vai mais fazer o que você quer, você vai fazer o que é necessário. Queridos, eu tenho certeza, queridos, da minha vocação pastoral. Mas você acha que é todo dia que a gente está animadão para pregar assim? Que massa, hoje tem que pregar. Queridos, é feito porque tem que ser feito. Toda vez que a gente vai fazer grupo familiar, queridos, discipulado, você acha que sempre assim, nossa, que legal, nós vamos fazer grupo familiar. É feito porque tem que ser feito. Nós precisamos entrar nesse fluxo. No começo é por obrigação, depois o que acontece? Aquilo se internaliza dentro de nós, queridos, nós amadurecemos e simplesmente fazemos. Nós não pensamos na possibilidade de não fazer. Eu não penso na possibilidade de não pastorear, eu não penso na possibilidade de não fazer o que precisa ser feito. Sim ou não? E o texto continua. Versículo 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, assim, como Deus quer, não por ganância. Repete comigo, ganância. Não por ganância, mas de boa vontade. Aqui, queridos, os textos estão falando diretamente sobre a área financeira. Para não fazermos por ganância. Tudo o que gera lucro nos pega na ganância. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. O lucro aqui pode ser aplicado, queridos, com benefícios, não somente da parte financeira. No serviço a Deus, não buscamos lucro em nada. Pastor, nenhum líder de grupo familiar recebe. Sim, nenhum recebe. Financeiramente não. Mas as pessoas podem esperar receber o quê? Outros tipos de lucro, prestígio, honra, ajuste na sua autoestima, sensação de ser importante. Sim ou não? Consegue me entender? Porque o que acontece, queridos? Quando não há lucro financeiro, às vezes há lucro de status. A pessoa simplesmente quer se sentir importante. Só que aquilo que nos motiva nos alimenta. E esse que é o grande problema. Quando aquilo que a gente está buscando inconscientemente para de vir, a gente azeda. Deixa eu dar outro exemplo. A pessoa vem aqui no louvor, e está ministrando o louvor, e o que motiva ela é o aplauso das pessoas. É o tapinha nas costas, nossa, como foi bom.
Quando isso acaba, o que acontece? A pessoa azeda. Agora, se a motivação está certa, queridos, independentemente se as pessoas vão elogiar, aplaudir ou não, assim nós não nos tornamos uma pipa onde as pessoas nos empinam, ou com elogios ou com críticas. A única maneira de as pessoas te manipularem através de elogio e através de crítica. Se você não está buscando nada, aceitação e aprovação, e você não está procurando elogio, o que as pessoas falarem vai ser indiferente. Sim ou não? Consegue me entender? E tudo que nós buscamos que gera lucro, queridos, são obras mortas. Olha o que 1 Coríntios capítulo 13, versículo do 4 ao 5 nos fala. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga-se com a verdade. Queridos, o amor, ele não busca os seus interesses. Não pastoreamos para tirar lucro dos nossos interesses. Pastoreamos por amor a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Queridos, o amor não busca os seus próprios interesses. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, para proteger o seu coração. Tudo que você fizer para Jesus, tudo, queridos, faça para Jesus. Queridos, não faça nada esperando algo em troca. Sabe por quê? Senão você vai azedar. Porque nós criamos expectativas errôneas e achamos que as pessoas precisam suprir as nossas expectativas. E quando elas não suprem, a gente fica falando, mas olha o tanto de coisa que eu fiz para ela. Olha o tanto de coisa que eu fiz. Queridos, se você entra com esse linguajar, você já estava buscando seus próprios interesses. E buscar os seus próprios interesses é o contrário do amor. Amor é proteção, queridos. Esse entendimento nos protege. Sirva as pessoas e pastoreie elas pelo simples fato de servir e pastorear sem esperar nada em troca. Consegue me entender? Você quer ter saúde mental no pastoreio? Sim ou não? Saúde mental mesmo. Não espere nada em troca. Não espere nada em troca. Não se ache especial. Sirva a Deus servindo pessoas. Isso é terapêutico. Não se ache especial achando que as pessoas precisam retribuir aquilo que você faz. Simplesmente faça por amor a Cristo, por aquilo que Ele fez. Pastor, mas assim a gente vai ser um trouxa. Queridos, seja um trouxa de Jesus. E você vai receber um galardão nos céus, queridos. Sabe aquela história? Eu sou crente, mas não sou besta? Queridos, isso é mentira, queridos. Se você olhar para a vida de Jesus, queridos, se você olhar friamente, tirando a sua fé, você vai falar que Jesus foi crente e foi besta. Foi besta de subir numa cruz. Você consegue entender a loucura do que nós falamos? Se você fala assim, eu sou crente, mas não sou besta, você tem que direcionar isso para Jesus também. Consegue me entender? Raul Seixas cantou isso. Eu não sou besta para tirar onda de herói. Se você ler o contexto, ele estava chamando Jesus de besta, porque ele morreu dependurado numa cruz. É essa a visão do mundo. Só que veio o crente dentro da igreja e fala assim, pastor, eu sou crente, mas não sou besta, ninguém põe a mão na minha cara. Queridos, pelo amor de Deus. Se a gente continuar buscando os nossos próprios interesses, queridos, que vida de cristã que a gente vive? Jesus, ele não buscou os seus próprios interesses.
E o texto continua ali, queridos, versículo 3. 1 Pedro 5,3. Não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. Não como dominadores. Olha o que a palavra dominadores significa, queridos. Colocar sob o seu domínio, sujeitar, subjugar, dominar, manter em sujeição, dominar sobre, exercer senhorio sobre. Queridos, nós não fomos chamados para dominar pessoas. Fala um amém aí. No pastoreio, no cuidado de pessoas, queridos, nós não fomos chamados para dominar pessoas, queridos. As guerras nascem da tentativa de um homem dominar sobre outro homem. Isso não está no nosso DNA, queridos. Nós não fomos criados para isso. No nosso DNA não tem isso, queridos. Por isso que nós odiamos quando pessoas tentam nos dominar. E nós não somos dominadores. Olha o que Gênesis capítulo 1, versículo 26 nos fala. Olha o que o texto sagrado nos fala. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. A palavra domínio ali é governo, queridos. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que se arrastejam pela terra. Deus empoderou o homem, queridos, para dominar sobre a criação, mas Ele não delegou essa autoridade para o homem dominar sobre o outro homem. Por isso, queridos, que não está no nosso DNA. Fomos chamados para dominar sobre a criação, não sobre pessoas, como apacentadores, queridos, como presbíteros, como líderes de grupo familiar, queridos. Não falamos o que as pessoas precisam fazer, ou têm que fazer. O que nós fazemos então, queridos? Nós simplesmente facilitamos o falar de Deus na vida delas. Queridos, os líderes de grupo familiar não falam o que as pessoas precisam fazer. Posso ouvir um amém? Porque geralmente as pessoas vão chegar assim: pastor, o que eu faço nessa situação? Queridos, se você falar, faz isso, se der certo, você é herói. E se der errado? Você se torna bandido. Por isso, queridos, nós não falamos o que as pessoas têm que fazer. Nós simplesmente perguntamos: o que Deus tem te falado a respeito disso? Como que Deus tem te direcionado? Nós facilitamos o falar de Deus, a não ser que você tenha uma direção muito clara, específica e singular. Mas isso, queridos, não é a regra, é a exceção. Sim ou não? A não ser que você tenha uma palavra específica para a vida da pessoa, queridos. Geralmente, quando as pessoas começam a liderar grupo familiar, começam a liderar pessoas, elas logo querem entregar o pastoreio. Sabe por quê? A pessoa começa a cuidar lá de um casalzinho, um casal cuidando de outro casal. Depois ele chega aborrecido: pastor, não quero mais. Mas por quê? As pessoas não fazem o que eu falo. Bem-vindo ao time. Queridos, nós não dominamos sobre pessoas. Nós aconselhamos as pessoas. Elas são livres para tomar as suas decisões. Queridos, se fosse fácil assim, queridos, a gente abria a cabeça das pessoas e falava: o Senhor faz assim. Queridos, nem Deus não viola a possibilidade de decisão de cada um. Nem Deus, queridos, viola isso. Sim ou não? E ele continua lá, verso 3. Não como dominadores dos que lhe foram confiados. Queridos, existem pessoas atrás de você. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Queridos, existem pessoas atrás de você. Existem pessoas que vão ser transformados com a decisão que você tomar de cuidar de pessoas. Queridos, existem pessoas que não vão ouvir a minha voz como pastor. Não vão ouvir, queridos. Mas com certeza elas vão ouvir você.
Queridos, existem pessoas que elas estão esperando você se posicionar. E quando você se posicionar, essas pessoas começam a vir e ser transformadas. Eu vi isso ao longo dos anos, queridos. Quando eu me converti, queridos, fui batizado com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer, queridos, meus amigos sendo transformados, pessoas ao nosso redor sendo transformados, pessoas sendo restauradas na sua vida. Queridos, existem pessoas que dependem de um posicionamento seu. Quando você vai estudar a história da igreja, queridos, sabe como que as pessoas associam a expansão do evangelho no Império Romano? A expansão do evangelho no Império Romano, queridos, não aconteceu por pessoas extraordinárias, não aconteceu pelo clero. A gente sempre tem uma separação, e isso é um veneno na nossa cabeça. A gente acha que ali é o clero e aqui é o povo, ali estão as pessoas estudadas e aqui está o povão. Isso não existe, queridos, é uma coisa só. Sabe como o evangelho se espalhou no Império Romano? Através das pessoas comuns, os comerciantes. Eles iam se convertendo, queridos, e eles iam espalhando o evangelho pelas ruas, ensinando de casa em casa. Você acha que os apóstolos iam de casa em casa? Queridos, o primeiro boom de crescimento da igreja apostólica foram 3.000 pessoas. Os apóstolos, queridos, eram 11, colocaram mais um que não era para pôr, depois veio Paulo. Então, imagine 11, queridos. Você acha que os 11 fizeram visita para os 3.000? Queridos, é impossível. Um pouquinho mais para frente, se acrescentaram mais 5.000 e veio enchendo, queridos. Você acha que os apóstolos cuidavam de todo mundo? Queridos, eram as pessoas comuns, queridos. E lembrando, naquela época, queridos, a maioria, queridos, era analfabeta, não sabia nem ler. E foi se espalhando, queridos, as pessoas foram se posicionando, aquilo que eles iam aprendendo, eles iam repassando, iam ensinando. Só que nós temos um zelo extremo, queridos, e nós queremos achar que precisamos estar perfeitos, precisamos saber um monte de coisa. Queridos, o pouco que você sabe alimenta uma multidão. Lembra lá os 5 pães e 2 peixes, sim ou não? Era pouco, não era? Não alimentou uma multidão? Queridos, se você sabe João 3,16, você evangeliza o caixa do mercado. Pelo menos um amém, né? Nem que trema tudo, queridos, nem que passe mal, mas fale. Nem que gagueje. Tipo Moisés, queridos, Moisés estava fugindo do Egito, na frente do mar, coisa vindo, Moisés era gago. Imagine Moisés clamando a Deus. Deus falou: não clame a mim, levanta o bastão, toca no mar e manda para o povo marchar que passa. Até você orar vai demorar 1 hora, nem sei por que eu estou falando isso. Volta para o assunto. Queridos, enfim, nós precisamos, por quê, queridos? Não como dominadores, dos que lhe foram confiados. Diante de Deus, queridos, eu creio que cada crente, queridos, em cada crente, Deus confiou pessoas para que Ele cuidasse. Não tem como nós passarmos por essa vida reconhecendo a Jesus e não tocarmos pessoas. É impossível. Ou nós estamos conectados na videira, ou nós estamos vivendo uma religião, queridos. Aonde o meu conforto basta, está tudo certo, sou abençoado e estou vivendo a minha vida, fazendo os meus negócios, comprando e vendendo, casando e dando-se casamento, até o dia que a trombeta tocar. Lembra a comparação, queridos, no sermão profético de Mateus 24? Ele comparando com a arca de Noé. Compravam e vendiam, casavam-se e davam-se casamento. Tem algo de errado nisso, queridos? Comprar e vender? Não. Casar e se dar em casamento, as pessoas casarem, não. O grande problema é só pensar nisso. O dilúvio veio e os levou. Consegue me entender? Queridos, existem pessoas atrás de você, queridos.
Existe uma responsabilidade na salvação, queridos. Deus nos abençoa no indivíduo, pensando no coletivo. Aquilo que Deus faz é sempre pensando no seu povo. Presta atenção aqui em mim. Tudo que Deus fez ao longo da história era pensando no povo. Repete assim comigo, povo. Tudo que Deus faz na história é pensando em um povo, não é pensando em um indivíduo. Tudo que Deus faz é pensando no povo, queridos, é em um povo. Aquilo que Deus faz no CPF, queridos, é para abençoar o CNPJ, para você entender. Tudo que Deus faz no individual, na minha vida, é para abençoar o povo. E é por isso que nós não somos especiais, queridos. Nós fazemos parte de um coletivo. Aquilo que Deus faz em você é pensando no coletivo. Por isso que Deus te deu dons e talentos, queridos. Para quê? Para abençoar o coletivo. Sim ou não? Deus visa sempre o seu povo, queridos. Existem pessoas que Deus confiou a você. Ah, pastor, para mim não. Sim, para você. Olha o que João 17, João 17, do 11 ao 13. Olha o que Jesus ora, queridos. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as escrituras. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. O que Jesus estava falando, queridos? Aqueles que você me deu, nenhum se perdeu, somente o filho da perdição, para que se cumprissem as escrituras. Queridos, essa é a nossa oração, essa é a minha oração com aquele, que dos nossos nenhum se perca, porque Deus tem confiado pessoas a nós como pastores, mas Ele tem confiado pessoas a você também. Quando você se posiciona, queridos, você vai perceber que nenhum dos nossos se perca. Quanto maior o rebanho, queridos, maior a responsabilidade. Sim ou não? E o texto continua ali. Mas sendo exemplos para o rebanho. Queridos, precisamos entrar nesse fluxo de sermos exemplos para o rebanho, apacentar pelo exemplo, pastorear pelo exemplo, vencer o faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Queridos, nós precisamos entrar nesse fluxo. Olha o que João capítulo 13, do versículo 13 ao 15. João capítulo 13, versículo do 13 ao 15. Vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, façam vocês também. Queridos, aqui é o lava-pés, queridos. Jesus estava dando um exemplo. Ele pegou a bacia e a toalha. E o que ele fez? Ele foi o nosso exemplo. Ele liderou pelo exemplo, ele fez o que precisava ser feito, ele liderou pelo exemplo, queridos. Ele pegou uma bacia e uma toalha e liderou. Queridos, é simples, e eu não sei por que nós complicamos. O que é liderar, queridos? É servir pessoas, é cuidar de pessoas, é lavar os pés dos santos. O ministério, queridos, é uma bacia e uma toalha, aonde nós estamos servindo pessoas com as nossas orações, com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, com o devocional que nós fazemos e compartilhamos no nosso grupo familiar, com a preocupação com pessoas, quando nós ouvimos as pessoas, quando nós nos cingimos da bacia e da toalha.
É simples, queridos, mas muitas vezes nós complicamos. Assim como Ele fez, nós devemos fazer. Ser como Jesus e servir como Jesus. Como eu fiz, façam também. E aqui, queridos, não é uma sugestão. Aqui é um mandamento. Olha ali o que Jesus fala. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Ele não está falando assim, ó, como eu fiz, se vocês quiserem, vocês podem fazer também. Se somos discípulos, assim como Ele fez, nós também fazemos. Isso é mandamento, queridos. Ah, pastor, mas Jesus era Jesus. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Apóstolo Paulo: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. O que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo também transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Queridos, precisa haver coerência no nosso discurso. Que você ouviu na presença de muitas testemunhas, transmita. Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção aqui. Sabe como que o Evangelho chegou na minha e na sua vida? Através de homens fiéis que transmitiram a outros. As pessoas foram transmitindo o Evangelho, transmitindo o Evangelho, transmitindo o verdadeiro Evangelho. E esse Evangelho chegou na minha e na sua vida. Agora o bastão está nas nossas. O que nós vamos fazer? Transmitir o Evangelho. Queridos, a igreja atual, queridos, não precisa de uma boa música, sabe por quê? Porque ela já tem. A igreja atual, queridos, não precisa de uma boa palavra, sabe por quê? Porque ela já tem. Ela precisa de pessoas que pastoreiem pelo exemplo. Podemos diagnosticar a falta de exemplos e ficar falando mal, queridos, na internet isso tem um monte, queridos. Pessoas que se levantam, falam, os pastores estão corrompidos, já ouviu isso? Pastor não presta, pastor está corrompido, as denominações estão corrompidas, pastor. Queridos, eu fico olhando para esses seres e pensando assim, diagnosticaram. Só que o pastoreio não é só para o pastor, o pastoreio é para todos. Diagnostica, faz o diagnóstico, queridos, qualquer um. Sim ou não? Queridos, qualquer um acha erro. Agora, quando nós falamos a igreja está corrompida, as pessoas estão isso, os pastores estão assim, queridos, quantas pessoas você tem cuidado de forma íntegra? No mínimo, você tem que fazer uma pergunta para um ser desse. E talvez ele não esteja, só esteja atrás de uma bancada de computador escrevendo ou gravando um monte de abobrinha. Consegue me entender? Podemos diagnosticar, queridos, e ficar falando mal, ou podemos nos levantar como solução no meio da crise. Se existe gente sem vergonha, então vamos nos levantar como uma igreja séria, cada um de nós, cuidando pelo exemplo, amando e cuidando pessoas, lavando os pés delas. E eu quero finalizar com o mesmo pedido do apóstolo Pedro. Peço que pastoreie. E esse pedido é para você. Esse pedido de Pedro, queridos, de há 2000 anos atrás, ele vem ecoando, e ele vai cair no seu ouvido hoje. E como voz profética nessa casa, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Peço que pastoreie o rebanho de Deus que há entre vocês. Você recebe essa palavra no seu coração? Amém. Quero te convidar a você a se colocar em pé.